Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as diferenças entre a metodologia cascata e os processos ágeis. Vamos explicar um pouco as diferenças de quando implementar um e quando implementar o outro. Eu sou David Ribeiro e você está no Instituto Agilizar. Play! O processo cascata, ou gestão de projetos, ele nasceu há muitos anos atrás, muito antes do que você imagina. Vou dar um exemplo. Na época da construção das pirâmides egípcias, 2.500 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 4.500 anos atrás, existia já o gerenciamento de projeto. E por que a gente chama de cascata? Porque efetivamente a cascata faz. Existe a definição ali, vamos supor, a gente tem 5 etapas do processo, né? A definição, o início específico, a construção, depois a gente pode implementar uma etapa de qualidade, depois eu faço uma certa homologação e depois eu implanto em produção efetivamente, tá? Então, o que é que isso traz para você? Existem etapas que precisam ser respeitadas, onde as pessoas se concentram primeiro na primeira etapa, depois vai todo mundo se concentrar na segunda etapa, depois a terceira etapa, a quarta etapa e por aí vai, tá? E a etapa seguinte, normalmente ela só começa ou no final da etapa anterior, no finalzinho ali, logo quando acaba, né? Ou um pouquinho antes de acabar. Então por isso que existe um processo chamado cascata, porque primeiro você implementa esse processo, depois você vai para esse, depois você vai para esse e por aí vai. E tem um detalhe, você nunca volta. Uma cascata da natureza, uma queda d'água, ela nunca volta. Você começa e você só vai baixando ali, passando para a próxima etapa. E gestão de projetos, hoje em dia, ele exige uma série de documentações, uma série de questões que, eu solicitei uma coisa, uma tela, de um jeito, de uma forma X, mas pensando melhor, durante a etapa do meio ali do processo, tudo mais, ou do final, eu descobri que, aquilo ali não era exatamente aquilo que eu estava pensando que seria. Então existem ali change requests, existem algumas situações ali que você trabalha para poder você garantir que aquilo que foi pedido inicialmente é aquilo que vai ser entregue lá no final, tá? E existem alguns lugares, por exemplo, vou dar um segundo exemplo, a muralha da China é a maior construção feita pelo homem, que dá para ser visto até no espaço e que foi utilizado ali a técnica de cascata, né? E que alguém que desenhou, alguém que fez todo o traçado, todo o projeto e tudo mais, disse assim, a gente vai passar por aqui, e teve que passar por ali. A ideia é que o mínimo de coisas possíveis sejam alteradas ao longo desse processo. Só que estamos vivendo no mundo VUCA e no mundo BUNNY, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre esses dois assuntos nos próximos vídeos. Mas assim, estamos vivendo nesses dois mundos. E o que é que o VUCA e o BUNNY pregam? Pregam que a gente está em constante mudança. O mundo está em constante mudança. Os negócios estão em constante mudança. 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não existia o celular touch. Hoje todo mundo tem. O próprio celular, há 20 anos atrás, era muito difícil as pessoas terem celular. Há 30 anos atrás, faziam uso do telefone fixo e só. E aí quando eu falo fixo, inclusive do próprio orelhão. Hoje em dia, é até difícil de encontrar um orelhão na rua, né? Para você ver a facilidade de como as coisas mudaram ao longo dos anos. E a gente viu nesse período ali empresas como a Kodak praticamente falir, a gente viu empresas como a Nokia falir, quase falir, depois se recuperar, a própria Motorola que dominou o mercado celular durante um bom tempo, ela desapareceu e depois ela reapareceu novamente. Então é isso, o mundo está mudando muito rapidamente, né? E aí, o que é que veio, o que é que surgiu? Lá ali no meado dos anos 90 ali, surgiu o Scrum, que eu considero que é um baita de um framework que revolucionou um pouco ali, deu essa pegada ali, essa puxada para os métodos ágeis, e efetivamente em 2021, foi criado o Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software, que eu vou falar também detalhar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Mas eu queria de cara ali trazer quais são as diferenças principais entre o método cascata e o método ágil, tá? O ágil, por si só, ele prega o quê? Que as mudanças são muito bem-vindas. Por quê? Porque ele sabe que o mundo está mudando constantemente. Então o que é que ele fala assim, se antes eu tinha toda uma preparação, todo um desenho, toda uma especificação para poder a gente controlar o máximo possível as variáveis que vão acontecer ao longo do meu projeto, já na metodologia ágil ele diz assim, as mudanças são bem-vindas e vão acontecer, e é natural que aconteçam. Então é melhor que eu gaste pouco tempo aqui no início, gaste pouco tempo em cada uma das etapas ali que eu aplicaria no cascata, só que eu vou gastar
gastar pouco tempo, fazer entregas pequenas e logo eu já vou recomeçar todo esse processo. Então, o processo ágil, ele prega o quê? Que você execute todas as suas etapas o mais rápido possível, e aí vem aquelas famosas frases que sempre geram polêmica. Ah, a gente tem que errar cedo. Cara, não é simplesmente errar cedo. A gente tem que executar todas as etapas o mais rápido possível para que os erros que vão aparecer, e é natural que apareçam o mais rápido possível, para que a gente não só erre e fique esperando alguma coisa acontecer. Não, é para a gente errar, já consertar e já ajustar o processo ao longo do tempo. E aí, na próxima vez que a gente for refazer esse processo todo esse ciclo novamente, a gente já aprendeu com o ciclo anterior quais são os problemas que podem acontecer, os erros que a gente pode cometer e por aí vai, né? Quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo do tempo. Então a ideia do ágil é justamente essa, é trazer o mais rápido possível todas as etapas de uma forma pequena, de uma forma rápida, para que você descubra quais são os maiores problemas que você vai ter durante o seu processo como um todo e logo você ir lá e já corrigir esses mesmos problemas. Isso é uma característica bem forte aí da diferença entre o cascata e o ágil, tá? Então assim, o cascata ele diz assim, tudo que eu defini no início eu vou entregar exatamente igual ou bem o mais próximo possível, e eu trabalho durante meses e tempos, dias, meses, enfim, justamente fazer um planejamento e tudo mais para tudo dar certo. Já o ágil não, o ágil ele diz assim, cara, a gente vai errar, de qualquer forma a gente vai errar, a gente vai encontrar empecilhos, a gente vai encontrar problemas e tudo mais, então vamos fazer pequenos incrementos e a gente vai descobrindo e vai aplicando o nosso conhecimento, aplicando feedbacks e tudo mais ao longo desse período, tá bom? Outra coisa bem importante, já que a gente já está discutindo sobre isso e tudo mais, né? Os processos de cascata, como tudo é muito controlado, a busca é sempre controlar tudo o máximo possível, então ele tem o custo, o tempo e o escopo bem definidos. Então eu tenho exatamente aquilo que eu vou entregar num tempo definido e num custo, obviamente, definido, porque se eu já tenho o tempo, eu sei o que eu vou fazer, então eu já tenho um custo também. Inclusive, se precisar de material e tudo mais, isso vai estar explícito ali, lá no meu início do projeto, tá bom? Já o ágil, ele já pega o quê? Que você vai colocando os seus pontos ali e vai se adaptando. Significa o quê? Que o seu custo, ele vai ser fixo, porque você tem um budget, você tem um dinheiro que está reservado para fazer aquela iniciativa, aquele projeto. Então, o dinheiro não vai cair, não vai surgir, não vai brotar do chão, vai ser aquele custo ali. O tempo também, a ideia é que você entregue, por exemplo, o valor durante um tempo X, então até o final do ano eu preciso entregar melhorias, preciso entregar uma solução para a minha área de vendas, ou uma solução para a minha área de recebimento de valores, e por aí vai, por exemplo. Mas o escopo em si, ele é um pouco variável. Significa o quê? Cara, eu tenho uma linha, eu posso ter uma linha de raciocínio de o que é que eu pensei nesse momento e aonde eu vou chegar, mas essa linha ela pode variar, e vai ser natural que ela varie, porque precisa que se adaptar aos novos tempos. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro que todo mundo já sabe, mas é bom frisar, né? Existiam empresas no Brasil, por exemplo, de varejo gigantescas que não estavam preparadas para vender produtos online, ou se estavam, era uma coisa bem pequena ali no mercado delas e tudo mais. Só que quando chegou a Covid, todo mundo teve que sair correndo, parar todos os projetos, sair correndo para poder implementar esses processos online, né, de venda online e tudo mais. Por quê? Porque senão todas as empresas iam falir, a empresa ia falir e tudo mais, porque ela não ia conseguir aguentar ali esse período que ela estava ali durante a Covid, né, o processo da Covid. Aí entramos ali na segunda característica ali de diferença, né, entre o escopo, custo e prazo do cascata é fixo, e no ágil o escopo, apesar do custo e do prazo serem fixos, o escopo ele é variável um pouco, tá? A gente consegue definir ali uma meta, mas ele vai variar, a gente sabe que tem coisa que vai ser colocado dentro da iniciativa, mas vai ter coisa que vai sair, inclusive, talvez não faça nem sentido mais ao longo do tempo, tá? Um outro ponto, outra diferença é que o cascata, ele é muito bom para processos que exigem pouca surpresa, vamos dizer assim, pouca complexidade. Por exemplo, a construção de um prédio, ela é complexa para, efetivamente, quem está desenhando, que está escrevendo, fazendo cálculo e tudo mais. Mas para quem está fazendo o processo de construção, ela não é tão complexa, ela é um pouco mais repetitiva. Apesar de que eu não sou um especialista em construção civil e tudo mais, de fazer a massa, botar os tijolos e tudo mais, mas eu sei que em pouco tempo eu consigo aprender e consigo fazer aquilo acontecer, tá? Já no processo de desenvolvimento de software, é o tempo todo, eu tenho que estudar, tenho que ficar me adaptando, tem novidade o tempo todo, tem melhorias o tempo todo. A internet cresce ainda, não na velocidade que crescia nos anos 2000, mas ainda cresce numa velocidade grande ainda. E é isso. Essas são basicamente as diferenças entre o processo cascata e o processo
processo ágil, beleza? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você ficou bravo comigo, se você concordou comigo ou não, comenta aqui embaixo. Segue a gente aqui no LinkedIn, no Instagram ou no YouTube e vem com a gente, tá? Aprender cada vez mais, beleza? Eu sou o David Ribeiro, você está no Instituto Agilizar. Tchau, até mais!